torcedor que acha, não, o departamento médico era ruim. Era ruim por quê? Porque o jogador se machuca? Se machuca por quê? Porque o departamento médico é ruim? Ou porque o calendário é péssimo? Ou porque, como vocês falavam do Neymar, eventualmente o jogador também não se cuidou? Ou porque foi uma fatalidade? Ou porque o gramado é ruim? É culpa do nutricionista? É culpa do fisioterapeuta? O casal estava falando, o fisioterapeuta funciona se o jogador se dedicar. É culpa do atleta, dos profissionais ou do nosso futebol? Demitiram todo mundo praticamente. Fala galera, beleza? Chegando para mais um vídeo react aqui no canal. E olha só, hein? A temporada no Flamengo nem começou e já tem conflito lá na Gávea. É, meu parceiro. E o Mauro César Pereira chega para falar desse conflito aí lá na Gávea, lá no Mengão. E o crédito desse vídeo vai para o canal UOL Esportes. Link aqui na descrição do vídeo, vai lá e assista o vídeo na íntegra. E antes de começarmos, você já sabe, né? Deixa aquele like que fortalece, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, o que você achou dessa treta aí. E compartilhe o vídeo com um amigo seu, meu parceiro. Vambora! Isso é legal? E aí, na entrevista que o BAP me concedeu via WhatsApp, ele disse, não, o Flamengo não tem compliance. Tem, eu coloco, inclusive, o link para a pessoa acessar o compliance do Flamengo no meu blog. Então, houve um problema da demissão, e aí tem, paralelamente, uma outra questão, que são as mudanças que o Runco está fazendo, ou seja, todo o departamento de futebol foi eliminado praticamente, pouca gente sobreviveu. Por exemplo, eles tiraram o nutricionista de performance. O pessoal está confundindo. Não é o nutricionista ou a nutricionista que trabalha com refeitório. É o que trabalha com elenco, viaja com elenco. Quando o jogador está com aquela barrinha ali, chupando aquele saquinho ali de proteína, tudo, aqueles elementos que eles consomem durante o jogo, no intervalo, né? É o nutricionista de performance que faz aquele acompanhamento, que fornece aquilo para os caras. É um cara que dá apoio para o atleta no jogo. Gente, o mundo inteiro tem isso. Ora bolas. Então são caras que fazem um papel bem específico para a manutenção das condições físicas e a alimentação do atleta antes, durante e depois do jogo. Essa função foi a priori eliminada. Pode ser que volte atrás, que eu já apurei e escrevi no blog, que alguns jogadores, ao saberem da novidade, mesmo antes de voltar das férias, já se manifestaram que, pô, peraí, como assim? E aí tem uma situação que é bem curiosa, mas que ilustra bem, que é um bastidor que a gente apurou, que é o fato de existir dentro do CT do Flamengo uma mesa de fute-mesa. A mesa de fute-mesa, para quem não sabe, é mais ou menos uma mesa de ping-pong, um pouco curvada, né? Onde você joga ping-pong com a bola de futebol, e sem raquete, e sim com os pés. Né? E os jogadores gostam disso. O Neymar, que vocês estavam falando, adora isso. Até eu ilustrei o post com a foto do Neymar jogando esse negócio aí. E eles usam no aquecimento e tudo mais. O novo diretor médico teria chegado no local, viu aquilo ali e perguntou, o que é isso? Aí perguntou ao fisioterapeuta, para que serve isso aqui? O fisioterapeuta, não, para nada. Do ponto de vista da fisioterapia, para nada. Então tira. O Boto, quando soube, fala, não, mantém. Porque o Boto sabe que os jogadores gostam daquilo. Para que ele vai arrumar uma encrenca já, ficar criando pelo em ovo? Então, existem claros choques de ideia, e tem uma entrevista que foi concedida a um blog chamado Fora do Jogo, há alguns meses, pelo Zé Luiz Runco, em que ele coloca em dúvida, primeiro ele discorda, é um trecho muito importante, ele discorda dos jogadores serem poupados, preservados, ele acha que o jogador tem que jogar. Bem, o futebol mudou muito, né? Muito físico, a gente sabe, discutimos muito sobre isso. Esse é um ponto. E o outro que ele coloca até em discussão, quase que em dúvida, ele coloca na berlinda, digamos assim, muitos dos recursos que são utilizados hoje para acelerar a recuperação, prevenir lesões, etc. É o contrário do que o BAP falou na posse. Eu ponho até o link para um discurso de posse dele, né, no meu blog, onde ele fala de minutagem, de uma formação de elenco, dos cuidados, e isso teria feito parte, ele fala isso na sua apresentação na posse que foi dia 18 de dezembro, da conversa com o Boto. Porque a gente é óbvio, o Boto é um profissional do futebol, não quer profissionalização. Você vai ter um diretor executivo que fala, isso aqui não serve, essa ferramenta para curar o jogador é bobagem, aquilo ali, não, isso é besteira, isso aí não previne lesão nenhuma, joga no lixo, essa mesa aqui não serve também. Gente, isso não é profissionalismo, isso é uma volta ao passado. Então o Flamengo podia adotar o Fred Flintstone, então, como seu novo mascote. Então é uma coisa assim, confusa, um choque de ideias muito claro. E os jogadores que se representam hoje vão encontrar um outro ambiente, uma outra situação, por conta de mudanças bruscas e, me parece, muito exageradas. Porque não é possível, Tirone, que o Flamengo tenha saído de 400 e poucos milhões de faturamento para 1,3 bi nas duas gestões do Landim, que tem um monte de coisa que a gente pode questionar o Landim, mas várias, e já o fizemos.
Mas você sai de 400 e poucos milhões para 1.300 e só tem competente no ambiente de trabalho? Não é possível. Como você avalia os profissionais do clube em tão poucos dias? E o próprio BAP fala que alguns foram até demitidos porque apoiaram a candidatura do Landim. Mas se o cara for um bom funcionário, qual o problema? Ele não pode continuar? Tudo bem, você apoiou outro cara, mas faz seu trabalho aí, acabou. Tu é pago para isso. Será que não pode? Tá bom, não pode isso. Mas pode o sócio apoiar o Flamengo e depois virar funcionário? E qual a qualificação que essas pessoas têm? E do blog eu pergunto, não era melhor fazer um processo seletivo? Não, não precisa porque já tem as pessoas ali. Olha, começo muito ruim, muito confuso, muito tumultuado e preocupante demais. Isso aí para estourar dentro do campo, estou falando hoje, tá? Dia 8 de janeiro. Isso para explodir dentro do campo não demora muito, não. Outra coisa, hoje também, mais um aniversário da morte dos garotos do Ninho, ninguém até hoje foi responsabilizado, é sempre bom lembrar. Mais um mês, aliás, aniversário daqui a um mês. Daqui a um mês serão 6 anos. 6 anos, 72 meses. Hoje, 71 meses da morte dos meninos, ninguém foi responsabilizado pela justiça até hoje. Olha, para quem fala que vocês não falam dos meninos do Ninho e tal, o Mauro, rigorosamente, todos os meses, ele lembra dessa história terrível, essa passagem terrível da história do Flamengo. Agora, bom, duas coisas. Primeiro, para quem quiser mais coisas sobre essa história, vai lá no blog do Mauro, que tem entrevista com o BAP. É uma entrevista bem interessante, assim, porque o Mauro vai perguntando para ele, o BAP vai respondendo e tal, meio escapando de algumas respostas, mas é bem interessante essa história toda. Agora, o Danilo, é um modo BAP pé na porta. Chegou, já faz a limpa, já vem aqui, agora é o Ronco que manda e não sei quem. No futebol, a gente sabe que é um pouco diferente de outros ambientes, né? É um ambiente um pouco específico. E aí o Mauro tem razão, ele se alerta, né? Isso aí, para começar a dar algum problema, pode ser um passo, né? São muitas coisas, né? Sim, e assim, é até relativamente comum quando a gente vê mudança de gestão, a mudança de equipes profissionais, né, em diferentes setores. Então muda um pouco do departamento médico, muda a comunicação, é até relativamente normal. O problema nesse caso do Flamengo que eu vejo primeiro na promessa dele, né, que é algo assim que qualquer político de esquina faz, promete uma coisa, depois que eleito não faz. Então esse já é um primeiro problema. E o segundo problema é o que motiva essa mudança. Porque se ele chega e depois de um tempo, ele fica ali 2 meses, faz uma avaliação e fala, não, o Tanuri não me serve. E aí contrata um novo chefe do departamento médico, que tem vai modernizar e vai melhorar, você pensa, está fazendo para o melhor. Mas pelas explicações que o Mauro deu agora, a decisão, o que motiva o BAP a fazer isso é uma questão puramente política. E o Flamengo não pode dar esse passo aí de querer voltar a deixar ou de aumentar o poder de quem vota, do camarada ali que vai no clube, que não tem uma questão profissional e que passa a ter poder porque ele tem poder de voto, ele ganha algum cargo porque ele apoiou. Esse tipo de coisa o Flamengo não pode tolerar. O Flamengo como instituição, né? E aí o BAP, ele é o representante máximo. Então, me chama a atenção especialmente quando você vê as entrevistas do Ronco, que não me parece que ele está alinhado com essas novidades da questão do departamento médico. Ele parece mais um Luxemburgo quando ele dá entrevista do que uma novidade, sabe? Então ele fala, essa coisa de poupar é besteira. O que tem esse agasalho aí que melhora o sangue do jogador? E aí demite já uma profissional que é especialista em algo bem específico, que é o jogador, como disse o Mauro, né, tomando aquelas vitaminas, aqueles saquinhos que eles às vezes colocam ali na beira do campo e durante o jogo, numa pausa técnica ou outra, eles tomam, que ajuda na hidratação e ajuda a recuperar sais minerais e etc. Essas questões mais técnicas que são coisas importantes para o jogador. Então, quando você vê uma mudança que não é motivada por uma questão técnica, porque não passou por uma avaliação, por um crivo, aí a gente pode ficar com uma pulga atrás da orelha, e me parece que o Flamengo está fazendo essas mudanças por mais questões políticas do que questões profissionais e técnicas, e isso nos chama a atenção, ainda mais num time que tem nos últimos tempos problemas, claro, né, problemas com o Marcos Braz, problemas com o Landim e tal, mas que teve vitórias, vitórias dentro de campo, teve como disse o Mauro, uma crescente na parte de produção, no aspecto financeiro. Então me chama muita atenção esse começo de gestão por conta disso. E aí no campo da bola que você disse, Tironi, você tirar
o mesobol, o fute-mesa lá, como chama, como a gente achar que não presta, é pedir para perder os jogadores, porque os caras amam aquilo. E dentro do futebol, dentro de todo esse profissionalismo, tem a parte de como você lida com os jogadores. Eu não estou dizendo para passar a mão, para ser um técnico paizão, não. Mas você tem que ter um tato de como lidar com os jogadores. Não é simplesmente chegar e falar, isso aqui não presta mais. Tem que ter um tato. E aparentemente, nesse começo, o BAP ainda está dando uns murros em ponta de faca aí que ele vai aprender rapidinho que não é assim que ele começa a coordenar um futebol não, viu? E aí, galera, o que você acha desse racha aí no Flamengo? Quem tá certo e quem tá errado? Eu concordo com os caras aí, o Mauro, o Danilo. Não precisa disso. Eles precisam entrar em consenso para ver qual é o melhor para o Flamengo. E nesse caso, o Runco e o BAP, infelizmente, estão sem razão. E você, o que você acha? Deixe seu comentário, deixa aquele like que fortalece, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo seu. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu!